Fala aí, pessoal. Fazendo aqui o vídeo que eu relutei muito em fazer, falando sobre o atual presidente Bolsonaro. Eu relutei em fazer esse vídeo porque eu acho que a gente tem que ter esperança no governo novo, a gente tem que apoiar para que seja um bom governo e participar de uma forma construtiva, até com críticas pontuais e não com essa oposição automática a tudo, que alguns acabam partindo para isso por questões partidárias, ideológicas ou por pressão midiática. Então, eu sou a favor da temperança e acreditar que as coisas podem melhorar se a gente participar. Diferente desse pessoal que acha que participar é você ir contra o governo de início ao fim e enquanto isso políticos ganham e a gente fica aqui reféns desses jogos políticos e politicagem. É o que tem acontecido na maioria dos casos. Então, com relação ao Bolsonaro, eu nunca achei ele uma ótima opção. Isso é fato, já deixei claro isso. Mas, dentro das opções que haviam ali no primeiro turno, eu não votei nele no primeiro turno, né? No segundo turno eu prefiro não dizer se eu votei ou não votei nele, porque não veio ao caso, até porque no vídeo aqui, em outros vídeos eu falei que sim, é preciso uma participação e não uma oposição automática ao governo, uma participação para que o governo seja o melhor possível. De resto, é tiro no próprio pé, é uma idiotice. E até porque me parece um governo que estava apto, pelo menos, a escutar certas opiniões. Mas, perante a nova, entre aspas, novo jornalismo de hoje, há uma falta de estímulo de uma participação consciente, de uma participação sincera por parte até da mídia no governo. São raras e honrosas exceções que conseguem criticar certos pontos e elogiar outros. Muitos estão ali como panfletagem política. Parece realmente que pegaram partidários, pessoas de partidos, de grupos ideológicos e botaram para fazer jornalismo, para dizerem que são jornalistas, para dizerem que estão fazendo jornalismo. E ser jornalista formado em jornalismo não diz nada. O jornalismo antigo, o jornalismo clássico, não existia faculdade. Bastava a pessoa fazer o trabalho dela. E os jornalistas de hoje nem o trabalho delas fazem. A gente vê cara hoje que usa chapeuzinho, faz pose, o caramba 4 ali. Nada contra quem usa chapeuzinho, acho cada um tem seu estilo, acho legal. Mas cara que é mais estereótipo do que qualidade, a gente vê o cara que falava que o Bolsonaro não tem chances de ganhar nenhuma. E eu falava desde o começo, óbvio que o cara tem chance. Não só tem chance, como vai ganhar, por isso assado. É uma análise básica de fatos. E nem esses jornalistas que ganham uma grana por mês para fazer nada, fazer merda e fazer panfletagem política, conseguem fazer um jornalismo de qualidade, assim. E hoje estão usando para tentar detonar o governo em cada passo. Ao invés de chegar e falar, nesse ponto aqui, o governo está fazendo obras interessantes, mesmo sem dinheiro. Eles conseguiram abrir estradas ligando cidades, continuar obras que estavam paradas há 20 anos. Conseguiram botar água em lugares do Nordeste onde não tinha. Sabe? Tá tentando consertar os buracos na economia. Tem falhas, sabe? Tem ministros que eu critico, que poderia criticar duramente, tenho. Um deles é o Weintraub, o Abraham Weintraub. Eu acho ele fraquíssimo. Ele tem até boa vontade, mas, cara, tem que mostrar mais serviço. Sabe? Não adianta ficar comprando kitzinho e o caramba 4 para as escolas. Tem que mostrar como está sendo investido aquele dinheiro. Mas, por outro lado, falando dos críticos, eu vejo gente criticando hoje, começar pelos petistas.
O petista chamando os votantes do Bolsonaro, essas pessoas que defendem ferrenhamente o Bolsonaro, de gado. Cara, o que é gado? Gado é você quando é levado em rebanho, quando você é cercado, vive num cercado e você não pode discordar dentro daquele cercado, porque você vive naquele cercado, você não sai daquele cercado de pensamento. Isso, para mim, caracteriza os grupos ideológicos e os partidarismos. Basicamente, é o que o petista sempre fez. Ele vota só no PT. Isso é ser gado. Ele não consegue criticar dentro do PT. Isso é ser gado. Ele não consegue ver falhas na própria ideologia. Isso é ser gado. Então, é gente que poderia ter esse rótulo de gado, querendo chamar outras pessoas de gado, porque votaram e estão defendendo um novo governo. Que não é bem assim. Existem pessoas, sim, que exageram. Mas nada tão exagerado quanto o próprio PT. Outro ponto. Eu vi um político de um partido que eu chamo um partido de birutinha, né? Que é totalmente sem sentido o partido, que ele veio criticar agora o presidente, falar que o presidente não poderia estar na postura de presidente, não tem a postura de presidente, e o caramba quatro. Cara, eu poderia até concordar dependendo da pessoa que vem. Mas, pô, vem de um cara que estimula depredação, tem foto dele no meio de gente botando fogo em coisa no meio da rua, gente que defende certos tipos de manifestação, dessas coisas. Isso não é nem uma manifestação, é doido querendo fazer doideira na rua. Gente que acha legal isso aqui, uma política do partido, falando para fazer minuto de silêncio para gente do crime organizado, é o que disseram, ou defendendo achando exemplo de mulher. A mulher não conhece mulheres dignas para dar esse tipo de exemplo. Exemplo de mulher, uma mulher que defende criminosos e fala tudo que é tipo de coisa esdrúxula, que é essa MC Carol. E outra coisa, outro grupo também, isso eu estou falando das opções de políticos para presidente que surgiram, né? E que hoje são críticos ferrenhos do novo governo. O outro é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, eu teria muita coisa a falar do cara, de pernicioso dele, e já perdeu os estribeiros uma vez na vida. Não, é um cara que usa disso. É um cara que fala que vai partir para cima de gente que está indo contra ele. É um cara que, na rua, de madrugada, gritando na cara de cidadãos, chamando de e viado. Imagina se o Jair Bolsonaro fizesse isso. Seu filho da puta! Pra casa! Seu frouxo, filho da puta! Você. Pera aí, rapaz! Seu filho da puta! Me solta! Me solta! Se fizesse um vídeo do Jair Bolsonaro gritando na cara das pessoas, chamando seu viado, vai pra casa, e não sei o quê. Imagina que rebuliço faria. Imagina se o Jair Bolsonaro chega uma pessoa fazer uma pergunta para ele, um repórter, seja o que for, ele dá um soco na barriga do repórter, fala, esse daqui é da cara do Romero Jucá. Ciro, e o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Agora, candidato. Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele, prende ele aí. Imagina. E o mais engraçado é a ex-mulher desse Ciro surgindo e falando: incrível, é inaceitável o Jair Bolsonaro fazer banana para o jornalista. Eu achei aquilo ridículo, realmente, ridículo o que o Bolsonaro fez. Não a atitude de o presidente fazer banana para jornalista. Pô, que isso, cara, é infantil. Mas é compreensível perante o jornalista que ele estava, mas ele poderia não ter feito aquilo. Mas, porra, a Patrícia Pilar, que defende o Ciro Gomes,
indo contra o Bolsonaro, enquanto o Ciro Gomes ataca fisicamente o jornalista, xinga de filha da puta, entendeu? Cara esdrúxulo, grosseiro, entendeu? Que era o reizinho da cidade do interior. A família dele tá lá desde o século XIX com poder político, entendeu? Então ele acha que tem o rei na barriga, é o ditadorzinho, entendeu? Faz merda na rua, o irmão pega uma retroescrava... Desculpa o barulho. O irmão pega uma retroescavadeira e vai pra cima de manifestantes. Imagina se o Bolsonaro fizesse isso. Cara, 2 pesos e 2 medidas. A gente está numa sociedade de 2 pesos e 2 medidas. Acho esse governo perfeito? Não. Mas as crises foram herdadas, foram absurdas. E esse governo foi eleito como uma forma de repúdio da população pelos governos anteriores. Uma forma de protesto também. Outros por esperança. Então, acho que a gente tem que participar de uma maneira positiva. Não adianta a gente ficar criticando a pessoa do Jair Bolsonaro, enquanto essas outras pessoas que defendem o Lula e acham maravilhoso o Lula, que depois de uns goróis chegou lá e falou que o que falta na política é canalice. Ou seja, numa demonstração de que o problema não é falta de dinheiro, ou melhor, não é falta de produção, não é falta de conhecimento científico, o problema é falta de canalice das pessoas que governam o mundo. O problema é falta de canalice das pessoas que governam o mundo. Com todas as palavras. O subconsciente dele, falou. A maioria das pessoas nem sabem disso. E elas gostam do Lula por causa que o Lula faz aquele discurso, fala populismo, mas ele não tem nem informação, não sabe nem ler a informação que está com eles. As pessoas, a gente tem que ter carinho por essas pessoas. E tem aqueles pseudo-intelectuais, na verdade são pessoas toscas, sem o arcabouço de intelecto, de treinamento intelectual, que simplesmente entram para faculdades ou ganham títulos e repetem a mesma ladainha, os mesmos discursos, sem parar para analisar na lógica daqueles discursos. Que são ilógicos, pegar os fatos e comparar com a realidade. Ver aquela lógica. Por exemplo, gente querendo votar no Haddad, gente youtuber. Cara, o Haddad queria regular os meios de comunicação, coisa de ditadura. Queria pegar e falar, isso daqui não vai poder ser dito no YouTube. Outro está defendendo tipo Maduro, cara. Maduro que é um psycho. Totalmente, a população toda na miséria, ele morrendo, comendo do lixo, na crise que teve na Venezuela. E o cara num restaurante lá na Turquia, comendo com um cara que faz pose e joga salzinho assim. Cara, então, o que eu sempre falo, vamos começar a criticar o que a gente defende ferrenhamente, inflexivelmente. Seja o político, seja um partido. Eu já acho errado você ser seguidor de partido, a gente ser seguidor de partido. Seja um grupo ideológico, seja até uma religião. Isso vale também para os bolsonaristas pararem, analisarem e falar assim, nós podemos ser muito mais úteis se nós fizermos críticas pontuais, por exemplo, do fundo eleitoral. A gente fala, Bolsonaro, volta atrás aí. A população não quer votar fundo partidário e fundo eleitoral, pagar isso. E forçar para o cara voltar atrás. E a gente contribuir para um governo. Se for um governo absoluto, centralizador, estatizante, totalitário, a gente está fudido. Você nasceu para ser servo do Estado? Você nasceu para ser servo de ideologia? Você nasceu para ser fanboy, ser do fã-clube, de político, de partido? Não. Nós somos seres humanos no planeta Terra. Então é hora de a gente repensar como a população deve agir na política. Não é ficar batendo panela para sair um presidente agora que acabou de entrar, que não cometeu nenhum crime, pegou o país quebrado. Cara, se o cara começar a fazer merda, a gente critica. A gente força e fala assim, cara, não, isso daí não, a gente não aceita. Enquanto isso, a gente tem um poder paralelo que trata quase a democracia como se fosse uma chupeta, que é o Congresso, o parlamento da gente. Virou um poder absoluto, autocrático. Eles votam neles mesmos,
Eles tomam as decisões, independente se o povo gostar ou não gosta. Vamos aumentar nossos salários? Vamos. Vamos aumentar nossos benefícios? Vamos. Vamos liberar tais tipo de preso, o cara que é pedófilo dentro de tanto tempo? Vamos... Cara, aí a mídia ainda dá suporte para isso. A mídia dá suporte para os mais esdrúxulos, os mais sem caráter, os mais maus. E não para as pessoas que podem ter falhas, mas querem um país melhor, querem um futuro melhor. Todo mundo tem falha. Se você procurar, você acha falha em todo mundo. Então a gente tem que ver o que eles podem fazer de bom e o quanto de ruim já fizeram. Então os governos anteriores foram ruins, sem dúvidas. Sem dúvidas. Teve coisas boas? Teve sim, eu cheguei a falar em alguns vídeos anteriores. Mas cara, ir contra o agora não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Aplaudir o Lula que fala que falta canalice. O Lula que fala que o triplex não é dele na justiça, mas em discurso público, depois dos gorós dele, chega e fala que o triplex era dele. Vou botar aqui os vídeos. Eles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Não deram. Então, cara, outro que acha fala do Bolsonaro é louco enquanto defende Ciro Gomes, cara, que é um cara totalmente autocrata, ditatorial e sem noção nenhuma, que fica enganando o povo, mantendo currais de votos no interior. A família dele é desde o século XIX, eu lembro disso, eu relembro disso na política. E o Ceará, o estado lá que a família dele atua, para o qual atuou, continua sendo ainda o estado com o maior número de analfabetos, adultos analfabetos, que são votantes. Então eles são enganados facilmente. É um dos estados que tem as cidades mais violentas do país, ainda. O próprio Ciro Gomes elogiou o governo atual. Aqui. O Bolsonaro fez uma coisa que eu considerava uma irresponsabilidade de todos os governantes brasileiros dos últimos 20 anos, que foi ver nascer as facções criminosas e deixar que elas ficassem dentro dos presídios, dali comandando a disputa do tráfico e matando gente de dentro da cadeia. Então o Bolsonaro não demorou 60, 90 dias, fez o óbvio. Mas ninguém fez, nem o Lula fez, nem a Dilma fez, nem o Fernando Henrique fez. Transferiu os chefes do PCC, do Comando Vermelho, dessas facções, para os presídios federais e cortou a rede de comunicação. Isso é muito importante. Então, veja, os homicídios, eu disse 57 mil, estão caindo. Isso lá no Ceará, eu sei que teve efeito, porque nós acabamos caindo 57% dos homicídios no estado do Ceará. E agora, porque eu não gosto do Bolsonaro, acho ele um governo desastrado, eu vou mentir, como faz um petista fanático, de que ele não acertou a mão? Por exemplo, recentemente ele assinou uma medida provisória, que foi talvez influência da primeira-dama, não interessa, criou uma lei permitindo que você pague pensão aos filhos anencéfalos, aqueles que tiveram microcefalia, causado pela zika. Tem um monte de contradição, de filtros, não sei o que e tal, mas está aí. Se a gente for honesto, não foi o Bolsonaro que criou essa crise. Quem foi? Foi o PT. Por que então ele não fez isso, os irmãos dele não fizeram isso na época? Não, pelo menos não deram essa ideia na época? Ele falou que deu a ideia, não botou em prática. E aí? Então vamos pegar leve, vamos aos poucos, vamos fazer críticas pontuais, participar. E esse negócio de oposição por oposição é idiotia. É idiotia. Não faz sentido, é você pagar para político ficar brincando lá no Congresso, tentando derrubar o governo enquanto poderia ajudar a população e participar do governo. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Valeu. Estou à vontade aqui, mas é isso. Então falou. Até mais. Fui.